Mas enfim, cara, Camarões e Brasil, nosso técnico Rigobert Song de Camarões mudou a dupla de zaga, né? Fez algumas mudanças e botou o Abubakar, que, cara, acabou sendo estrela desse jogo. E o detalhe, né? Pra quem não lembra, o Abubakar contra a Sérvia, ele entrou no segundo tempo e mudou o jogo em poucos minutos, metendo uma assistência e um baita de um golaço. Então, cara, a Copa do Abubakar vai ficar marcada, aí não tenho a menor dúvida, né? E o Brasil vem com o time B, mantendo aí, basicamente ninguém, né, cara? Talvez aqui. Talvez o Militão, porque o Militão jogou na lateral direita na última partida, mas com o time reservaço aí, com estreias de Ederson, Daniel Alves na Copa do Mundo, Bremer, entre outros. E aí, eu queria que tu me contasse um pouquinho como é que foi essa partida, porque eu não consegui ver direito, mas pelo que eu vi a reação da galera, foi muito frustrante, né? É, cara, assim, ontem a gente falou sobre esse jogo, sobre a notícia de que o Brasil ia entrar com time reserva, e eu cheguei a comentar aqui que eu tava empolgado pra ver como é que esse time reserva iria se sair, como é que seria o comportamento dos jogadores. Ele só manteve dois jogadores em relação à última partida, que foi o Militão e o Fred, que começaram o último jogo, de resto ele trocou geral. Ele já começou errado, na minha opinião, né? Porque é o que eu falei ontem. Ele já cansou de jogar com o Gabriel Jesus. Pra que diabos chega um jogo como esse, ele vai jogar com o Gabriel Jesus de novo? Por que não testar o Pedro, já que ele levou o Pedro? E já que o Pedro é o único centroavante de área que a seleção tem. Os outros caras são de mais de movimentação, são jogadores que tanto fazem a centroavância quanto jogam no lado do campo. Então, na minha opinião, fazia muito mais sentido você testar o Pedro, mas ele só colocou o Pedro faltando 30 minutos pro jogo acabar. E aí, cara, assim, teve alguns momentos interessantes, sabe, do Rodrigo. O Rodrigo criou algumas jogadas bem interessantes. O Gabriel Martinelli, pra mim, foi o melhor jogador do lado do Brasil. Eu acho que se não fosse a ótima atuação do Epaci do Camarões, o Martinelli provavelmente teria feito um ou dois gols, porque ele finalizou pelo menos três bolas boas, cara. Uma de cabeça e duas com o pé. E o goleirão acabou negando o gol a ele. Mas eu acho que ele fez um bom jogo, tá? Eu acho que ele foi um dos poucos que se salvou. A minha, a minha leitura desse jogo, cara, é que a coisa que mais me incomodou não foi nem a questão tática. Eu acho que o Brasil estava bem disposto taticamente. Eu acho que em termos de estratégia estava tudo ok. Eu acho que o Tite não. O Tite, eu acho que ele errou em uma coisinha ou outra ali que eu vou falar depois, mas eu acho que em estratégia ele não errou. Mas uma coisa que eu notei dos jogadores, um problema nos jogadores, é que eu acho que essa galera tava querendo mostrar serviço demais. Então, cara, se tem uma coisa que me incomoda, que me deixa pé da vida batendo na mesa assim quando eu tô assistindo um jogo de futebol, é quando os jogadores ficam atrasando uma jogada, sabe? Então, um jogador domina a bola, aí passa. Aí o cara que vai receber, ele domina, pisa, para, olha, anda 2 metros, aí passa. Aí o outro que recebe, domina, pisa, olha para um lado, corre para um lado, aí passa. Aí fica nisso, sabe? E às vezes os caras forçam drible. Então você tem um cara passando na ala sozinho, mas ele não quer tocar naquele cara, ele quer driblar. Aí ele vai, corta pro meio para tentar forçar um drible, para ver se corta para um lado, pro outro para chutar pro gol. Então, teve várias jogadas, cara, que porque assim, Camarões estava atacando, Camarões não montou uma retranca full ali, até porque eles sabiam que precisavam vencer se quisessem ter a mínima esperança de se classificar. Então, acho que o Brasil teve muitas jogadas que estavam com um espaço razoavelmente bom, só que sempre caía no mesmo erro, que é os jogadores não acelerarem a jogada. Então, o Brasil tinha contra-ataques, cara, que claramente tinha uma opção, tinha um cara se mandando num lado, tinha um cara se mandando do outro, mas o cara que tava com a bola carregava, corria, driblava, puxava, parava, pisava. Pelo amor de Deus, cara, passa essa bola. Pra mim, cara, não faz o menor sentido chegar numa Copa do Mundo e os jogadores ficarem querendo resolver sozinho. Eu acho que essa é a arapuca que times mistos ou times reservas caem. Porque os caras são reservas, aí eles acham que eles vão entrar, vão decidir o jogo, vão botar o jogo no bolso e no próximo jogo eles vão ser titular. Então acho que foi isso muito que aconteceu hoje. Então assim, o Martinelli fez um bom jogo, mas ele tava muito fominha também. Várias bolas ele pegava, preferia arriscar um drible, tentar uma jogada individual, ao invés de tentar fazer uma tabela, fazer alguma coisa mais rápida, mais coletiva. O Anthony tava assim, até o Rodrigo algumas vezes estava assim, o Gabriel Jesus foi mal, não jogou nada na partida. Eu acho que esse foi o principal defeito, cara, que os caras estavam querendo decidir o jogo. Eles não estavam querendo decidir o jogo pro Brasil, eles estavam querendo decidir o jogo para eles. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que o erro não foi no plano. O Brasil teve várias chances de criar uma situação de gol, mas era sempre uma jogada lenta, atrasada, porque os caras, eles não queriam,
sei lá, como é que eu posso dizer? Fazer uma jogada rápida, sabe? Recebe, toca, passa, toca de primeira. Era sempre, não, recebi, vou dominar a bola, vou girar, vou andar com a bola, aí eu vou ver pra quem é que eu passo. E nisso, o time de Camarões todo se fechava. Então, e aí chega a parte do Adenor, né? E acho que ele errou em tirar o Rodrigo, acho que deveria ter deixado o Rodrigo em campo. O Rodrigo nem titular pô, vai descansar ele para as oitavas de final pra quê? Deixa o cara jogar a partida inteira, sem fazer mal nenhum. Esse era o primeiro jogo que ele foi titular, né? Porque nem no jogo passado, que já tava sem o Neymar, ele não foi titular. Então deixasse o cara jogar. Mas não, depois que ele tirou o Rodrigo, a criatividade piorou, razoavelmente. O Everton Ribeiro e o Pedro não conseguiram ajudar muita coisa. O Everton Ribeiro foi outro que eu não gostei, cara. Tava demorando demais para agilizar as jogadas. O Pedro recebeu poucas bolas. Teve uma bola que ele recebeu, cara, que ele faz um pivô. E tinha uma opção de um cara chegando mais pro lado. E eu pensei, pô, ele vai fazer o pivô e vai rolar pra esse cara. Mas não, ele tentou chutar de costa, chutou todo errado a bola. E mais um que caiu naquela que eu falei, que os caras querem decidir o jogo de qualquer forma, sabe? Pra, sei lá, tentar mostrar serviço pro treinador. Então, assim, eu não acho que é terra arrasada, tá? Eu não acho que, o Brasil perdeu pra Camarões, porque não sei o quê. Eu acho que perdeu mais porque realmente era o time reserva. E porque o jogo não valia nada pro Brasil. Tinha uma chance muito pequena de perder o primeiro lugar. Mas o que me preocupa é a mentalidade dos jogadores do time reserva, tá? Eu não gosto dessa mentalidade de você entrar e porque você é reserva, você quer decidir o jogo de qualquer forma pra quem sabe, ganhar uma vaga de titular. Eu acho que não é assim que você ganha uma vaga de titular, cara. Então, acho que faltou mais coletividade pra esse time. Faltou realmente jogarem como um time, entendeu? Como time, pra fazer o gol pro Brasil. Não o gol pro Martinelli, o gol pro Gabriel Jesus, o gol pro Rodrigo, o gol pro Antony. Eu acho que faltou muito dessa coletividade. E outra coisa que é importante destacar é o azar que o Brasil tá tendo, né, cara? Porque perdemos o Alex Telles numa jogada, cara, que, Pedro, eu não sei se tu chegou a ver no detalhe o momento da lesão, Porrada, né? mas ele sofre essa lesão no ar, cara. Ele tá pulando pra disputar uma bola, aí o cara de Camarões bate na lateral do joelho dele, e é no momento em que ele machuca o joelho. E assim, pela forma que ele saiu chorando, sentou no banco de reservas, e eu acho que ele ficou mais uns 15 minutos chorando sem parar. A câmera tava mostrando lá. Eu acho que já era, cara. Eu acho que esse tipo de lesão, assim, o cara sente, sabe, pelo estalo, quando é um problema de ligamento, assim, ele sente aquele estalo, ele sente aquela dor. Então, pela situação, cara, eu acho que foi de base, não vai conseguir voltar pra jogar nessa Copa do Mundo mais. E agora tem que ver, né? Porque, por exemplo, quem entrou no lugar dele foi o Marquinhos. Aí, o que é que acontece quando você improvisa o Marquinhos na lateral esquerda? Primeiro que você perde ele como zagueiro, que é onde ele realmente é um dos melhores do mundo como zagueiro. Segundo que você ganha um lateral esquerdo que não é lateral esquerdo e que não tá acostumado a ser improvisado na lateral esquerda. E que não é canhoto. Então, cara, se o Alexandre não voltar e a gente realmente tiver que ir pra uma... É porque assim, Coreia do Sul é mais relaxado, sabe? Mas se passar da Coreia do Sul, vai pegar provavelmente a Croácia. Um zagueiro que não tá acostumado a ser improvisado na lateral esquerda. Porque assim, primeiro que já tem um problema do Danilo, né? Então você imagina esse cenário comigo. O pior cenário possível, tá? O Brasil tem que chegar pra jogar contra uma seleção forte. Dani Alves na lateral e Marquinhos na outra. É um cenário terrível, cara. Terrível. Porque assim, a galera pode até pensar, mas são duas posições. Mas tem os pontos, tem os meias. Mas, cara, as laterais são... É um bagulho, assim, imprescindível, cara. Não, e também assim, cara, é uma questão que, tipo assim... por exemplo, o Brasil é uma fortaleza, né? Fazer gol no Brasil é muito difícil, ainda que tenha tomado gol hoje. Tu viu? O jogo da Coreia acabou, hoje o cara tava no jornal falando pra atacar em cima do Daniel Alves. Então imagina, se a gente tiver dois problemas nas laterais, os caras vão pra cima nessas laterais. Tu acha que eles vão explorar o quê? O meio campo onde tem o Casemiro, pô? Os bichos vão onde não tem jogador da posição, né? Ou onde o jogador é, em teoria, mais fraco. E não é só ele, porque, por exemplo, o gol do Abubakar sai no lado do Marquinhos. Né? O cara avança ali pelo lado direito de Camarões, cruza na área e o Abubakar faz uma cabeçada simplesmente perfeita. Eu acho que essa cabeçada do Abubakar, cara, mais de manual que isso impossível, tá ligado? Eu acho que se forem dar aula de cabeçada para jogadores da base, eles têm que usar esse gol como exemplo, porque é uma cabeçada simplesmente perfeita. Ele cabeceia no contrapé do goleiro, a bola indo em direção do chão, nem com muita força, nem sem força. Era uma cabeçada simplesmente indefensável, né? A galera sabe que eu critico o Ederson, mas nessa eu acho que ele não falhou, não. Não tinha muito tempo de reação ali, né, cara? Mas eu queria saber, não tem a imagem aqui, mas ele sobe no meio do Bremer
e do Militão, né? Tu acha que foi falha dos zagueiros ali? Porque, cara, é muito complicado. Eu tive a impressão que os dois estavam marcando como assim, o posicionamento normal de uma dupla de zagueiro. Um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Só que quando entra um atacante da velocidade, tem que ter um que tá ligado no cara e colar no maluco, né? Pra tentar se antecipar, porque, pô, é regra, assim, número um do futebol é que tu tem que colar no maluco. Se tu colar na bola, muitas vezes tu deixa o cara livre e aí balbal. Então tu tem que colar no cara, né? E nenhum dos dois fez isso. Mas assim, eu também não acho que era um lance fácil, mano, porque veio o cruzamento e pelo posicionamento deles natural, que é um pouquinho mais aberto um do outro assim, né? O Abubakar foi muito inteligente. Talvez seja mais mérito do Abubakar do que falha da zaga, na minha opinião, mas posso estar errado, né? Não sei o que a galera pensou e o que tu pensou. Não acho que foi falha, não, porque era uma jogada muito, muito rápida, cara. Então, os zagueiros estavam correndo de costas, sabe? Sem ter muita noção de posicionamento do Abubakar. E foi um passe, né, cara? Acho que não dá nem pra Foi. classificar como cruzamento. A jogada do Mbekele. Ele avança pelo lado direito, uma velocidade absurda, e coloca a bola na cabeça do Abubakar. Eu acho que perder, cara. Não, acho que ninguém tava considerando que o Brasil fosse perder para Camarões, mas do jeito que o jogo tava se desenrolando, cara, eu acho que se o Camarões não faz o gol, todo jeito esse jogo terminaria 0-0, porque o Brasil chegou a criar uma chance de gol com o Bruno Guimarães ali, depois que já tinha saído o gol do Camarões, mas o Brasil não tava bem no ataque, sabe? Não tava legal, não tava bacana. E mais uma vez evidenciou como o Neymar faz falta nesse time, né, cara? Assim, é um negócio impressionante, como o Brasil não é acostumado a jogar sem o Neymar, o que, sei lá, cara, é uma coisa esquisita. Talvez seja esse ciclo, porque, por exemplo, o Brasil ganhou a Copa América em 2019 sem o Neymar, mas daquele time de 2019 pra cá mudou bastante já. Você pega aquele time que ganhou a Copa América em 2019 e compara com esse, tem várias peças diferentes. Esse, claramente, a gente tá vendo que os caras não são acostumados a jogar sem o Neymar, né? Então, Neymar tem que voltar, cara, nem que seja 70%, 60%, porque se não voltar, eu sinceramente começo a ficar com medo. E só para trazer uma informação que saiu agora há pouco, a CBF disse que o Gabriel Jesus saiu com dores no joelho Eita, e pô. vai ser avaliado para ver se tem lesão. Então, mais um possível problema físico aí na seleção. É impressionante, né, cara? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, né? Primeiro a gente tem aqui a questão do Daniel Alves como entrando como capitão e se tornando. Depois a gente falar isso, na verdade, mas ele se torna o jogador mais velho a defender o Brasil numa Copa do Mundo, né? E também eu queria te cutucar um pouquinho, porque é impressionante, né, cara? Desde aquela tua fala do Ederson lá, não pode o Ederson fazer uma defesa, que inclusive foi maravilhosa, foi fantástica nessa defesa do Ederson aqui, que a galera vai te cobrar. Mas eu queria te dar essa oportunidade de tu explicar um pouquinho melhor o teu ponto sobre o Ederson, porque realmente. Parece que assim, tu criticar o jogador significa, tipo, falar que não, ele nunca mais vai fazer uma defesa na vida dele, porque ele não é um goleiro de nível tão alto ou que seja tão capaz de evitar gols como a gente gostaria, como a gente acredita que o Alisson pode ser, né? Então tu fez uma crítica pontual ao Ederson, tem algumas pessoas falando que, tipo, interpretando como se fosse, tipo, ah não, tu disse que o Ederson é um lixo e não tem capacidade de defender nenhuma bola recuada, tá ligado? 2 meses já, né, disso aí, mas assim, só repetindo o que eu já falei, eu não disse que o Ederson é ruim, nunca disse que o Ederson é ruim. O que eu disse foi, ele não é confiável. Existe uma diferença entre o cara ser ruim e o cara não ser confiável. O que eu acho do Ederson é que ele é um bom goleiro, excepcional com os pés, excepcional com a visão de jogo, mas que ele é um goleiro que no mesmo jogo ele faz uma defesaça e toma um gol ridículo. Eu já vi isso acontecer várias vezes, cara. Eu garanto a vocês, eu não sou torcedor do Manchester City, mas desde que o Guardiola chegou no Manchester City, eu quase não perdi jogo do City. Porque eu adoro ver os times de Guardiola jogar. Então, eu já vi muitas vezes o Ederson fazer isso, cara. No mesmo jogo ele faz uma defesaça e toma um gol ridículo. Toma gols assim, que o cara chuta a bola no lado dele e ele aceita a bola. Ou então ele sai errado do gol, gol. Ele vai fazer uma jogada com os pés esquisitos e entrega a bola, gol. Eu só acho que ele não é confiável. Não tô dizendo que ele é ruim. Ele faz boas defesas. Eu só não acho que ele é, por exemplo, o Oblak. Pra citar um goleiro que eu conheço bem. É o goleiro do Atlético de Madrid. O Oblak, cara, quando ele tá em forma, quando ele tá bem, ele é o tipo de goleiro, cara, que o Atlético de Madrid só toma gol se for uma bola muito boa mesmo. Se for, assim, uma bola indefensável, uma bola que vai lá no ângulo, um chute a queima-roupa. Porque se você mandar a bolinha pro Oblak, ele vai catar, filho. Ele vai catar.
E até bola impossível ele cata. Tem bola que até eu fico, meu Deus, como é que essa bola não foi gol? Porque ele é um goleiro confiável. O Oblak é um goleiro confiável. O Oblak é aquele tipo de goleiro que o Atlético Madrid faz 1-0 e você sabe que para os caras empatarem, vão ter que criar uma chance boa de gol, uma chance clara. Não é assim com o Ederson, a galera sabe que não é. Pergunta para os torcedores do Manchester City, pergunta. Eles mesmos falam isso, cara. Tem torcedor do City que já falou abertamente, que eu sigo que já falou. O City ainda não ganhou uma Champions por causa do Ederson. Porque quando chega na hora do couro comer no mata-mata da Champions, os caras atacam uma vez e é gol. Ataca 2 vezes e é gol. Então, assim, cara, eu acho que eu sei que tem gente que não aceita, que acha que eu tô dizendo que ele é um lixo, assim, que eu não tô dizendo isso. Mas, enfim, observem aí, né? Vão acompanhando. Então ficou marcado hoje, dia 2 de dezembro, né? O dia que o Yuri acaba de confirmar em live que a opinião dele é: o Ederson é um lixo, né? Foi isso que tu falou, né, Yuri? Interpretei correto? Exatamente. Meu Deus, vamos pegar só esse trecho da live agora pra te massacrar. Enfim, acho que ficou bem claro o ponto do Ederson. E pra fazer uma analogia rápida aqui, né? Todo mundo que tem simpatia com o Tottenham aí no chat, não devem ser muitos, né? Infelizmente. Mas enfim, o Lloris é mais ou menos a mesma coisa. O Lloris, pô, ninguém vai contestar a qualidade do Lloris como goleiro. Ele é top 10 do mundo há uns 10 anos já, né? E tem defesas que ele faz também que são coisas absurdas. No dia que ele tá inspirado, ele salva o Tottenham várias vezes. Só que tu pode ter certeza, o Lloris é assim, ó, uma vez a cada 10 jogos ele vai entregar uma. Uma vez a cada 10, 15 jogos, ou ele vai fazer alguma merda com o pé, ou ele vai sair jogando errado, dar uma bola de presente pro adversário, ou ele vai bater uma roupa que era muito simples de defender e ele não pegou. Tem várias dessa aí na carreira dele. Então ele é um goleiro que eu, por exemplo, já cheguei a defender que o Tottenham contratasse um goleiro melhor. Só que daí o cara vai lá e faz 5 jogos absurdos, né? E aí, pô, ídolo, capitão do nosso time, ele é uma lenda do Tottenham, não sei o que. Mas tu sabe que em algum momento ele vai entregar uma, né? Então, só pra dizer, acho que é mais ou menos nesse sentido de ele não ser confiável 100% do tempo, digamos assim, né? Mas, cara, sobre o jogo do Brasil ainda, eu queria destacar algumas coisas aqui, né? A primeira delas é que o Abubakar fez o gol e foi expulso, né? O bicho ficou completamente maluco das ideias, tirou a camisa e, cara, comemorou pra caramba mesmo, tinha que fazer mesmo. Talvez tirar a camisa ali, ser expulso foi um pouquinho demais, mas enfim, a Copa do Abubakar é um negócio pra se elogiar, é uma Copa que os camaroneses lá não vão esquecer da atuação do Abubakar, o que ele fez contra a Sérvia e a vitória do Brasil hoje é uma das maiores vitórias da história da seleção dos caras, né? Então, numa Copa do Mundo, é um negócio absolutamente histórico. Então, o Abubakar tá de parabéns pelo que ele fez lá. E eu também queria destacar o seguinte, né, cara? O goleirão Epassi, vale lembrar que ele tá jogando porque o Onaná não tá jogando, né? Não é isso, cara? O Onaná tretou, saiu da Copa, não é ele? Isso. Exatamente, o Onaná então foi embora, foi pra casa, né? Tá assistindo pela TV, o goleirão Epassi entrou. E hoje a gente até escolheu o cara, o melhor da partida, né? Porque ele pegou aqui uma nota absurda, tá? Goleiro pegar nota 9.1 lá no SofaScore, um negócio sinistro. Ele fez 7 defesas e ainda acertou 14 lançamentos, ou seja, 14 vezes ele pegou a bola na mão e conseguiu achar um companheiro livre fazendo um passe longo, né? Então fez uma atuação muito boa aí o tal do Epassi. No final das contas, o Brasil teve 65% de posse de bola e criou em gols esperados 2.28. Não é nem de longe uma produção ofensiva ruim, tá? Isso aqui é assim, a estatística muitas vezes ela não fala tudo que foi o jogo, ela ajuda a gente a entender o jogo, não é pra ler estatística e tirar 100% das conclusões. Você assistir o jogo é sempre mais importante, mas de qualquer maneira foram 21 finalizações, tivemos chances, o goleirão fez várias defesas, né? Não é como se o Brasil também não tivesse criado nada, né, Yuri? Não, tanto que eu escolhi ele como o melhor do jogo. Eu acho que ele fez uma baita partida, principalmente contra o Martinelli, cara. Ele faz 3 defesas contra o Martinelli. O Martinelli deve ter saído puto com o cara, que ele não deixou ele fazer um gol em Copa do Mundo. Acho que a questão, cara, é que é aquilo que eu falei, faltou mais coletividade. Acho que se o Brasil tivesse com mais coletividade e que trabalhasse melhor as jogadas e mais rápido, com toques rápidos, teria vencido esse jogo até com certa tranquilidade, porque a defesa do Camarões estava deixando muito espaço, mas não foi o caso. Aham. Então tá, cara. Outra coisa que eu queria falar rapidamente é que a gente foi o quê? Aonde? Aonde é que a gente foi, Yuri? Você tá se acostumando aí, né? A gente tá sabendo que o Rafa foi buscar, obviamente, uma notícia no Africa Top Sports, um jornal aí especializado nos esportes africanos, né? E aqui tá dizendo que essa vitória aí, essa derrota de Camarões foi dolorosa. Mas, cara, acho que assim, né? Obviamente que eles tinham a intenção de, quem sabe, conseguir passar no grupo e tal, mas era uma missão muito difícil e eles, cara, os bichos saíram com uma vitória sobre o Brasil, cara, é um negócio histórico, né? Então eu acredito que
apesar de ser dolorido, deve ser um sabor como é que é? Um bittersweet, né? Um agridoce, um sabor agridoce na boca, assim. Porque eles conseguiram algo incrível, né? Sinceramente, não é todo dia que uma seleção ganha do Brasil, que dirá... Cara, se eu não me engano, tinha uma estatística que o Brasil nunca tinha perdido uma seleção africana numa Copa do Mundo, né? E eles perderam agora de Camarões por 1-0, então... realmente tá de parabéns, a seleção camaronesa também tem que destacar esse lado aí. Só pra finalizar essa questão do jogo do Brasil, acho que eu não cheguei a falar sobre isso, mas eu vou falar porque, assim, durante a transmissão, o Galvão Bueno falou assim: Copa do Mundo é coisa séria, amigo. Não pode estar com o time reserva em Copa do Mundo, não, porque Copa do Mundo é coisa séria. E assim, eu não concordo, tá? Eu fiz críticas à atuação da seleção brasileira, mas eu acho que foi 100% correto entrar com o time reserva hoje. Tinha que entrar com o time reserva hoje. Pra dar minutagem pros caras, pra ver como é que eles iriam responder, pra ver como seria a atuação e pra dar descanso pro time titular. O jogo contra a Coreia do Sul é segunda-feira, cara. Hoje é sexta. É daqui a 2, 3 dias. Então mal vai ter treino pros caras. Então acho que era importante isso. É aquilo que eu falei. Numa Copa do Mundo você tem a oportunidade de descansar o seu time, cara, em um jogo. Aproveita. Porque é muito pouco tempo entre um jogo e o outro. Então acho que a decisão do Tite de entrar com esse time aí hoje foi 100% correta. Eu também acredito que sim, apesar da derrota aí. E vale lembrar também, cara, que assim, quando a gente tava falando da França lá, a França perdeu, né, também, pra Tunísia, a gente, né, avaliou depois, será que essa derrota da França faz alguma coisa? Pode tirar a moral da França? Os caras vai ser crise na França? E meio que a nossa conclusão naquela época, naquela derrota da França lá, foi que não. Tipo assim, time reserva, um jogo ruim, mas, cara, bola pra frente. Próximo jogo é Mbappé e companhia limitada e assim, não acredito que aquela derrota vai influenciar muita coisa, né? E o panorama é muito similar a esse do Brasil. Mesma coisa, classificado já, entrou com o time reserva na última rodada, perdeu por 1-0 para um time inferior, pelo menos em teoria, né? Tu acha que pode causar algum problema na seleção brasileira? Isso aí, porque assim, a reação do público, dos torcedores, acho que em geral foi muito negativa, né? A galera ficou meio puta, assim. Eu como brasileiro, sinceramente, não ligo tanto não, cara. Eu acredito que não tem muito problema. A questão do Brasil, se tiver algum problema pra corrigir, não vai ser coisas que apareceram aqui no jogo contra Camarões. Vai ser talvez dificuldades que apareceram nos outros 2 jogos, né? Com o time completo e tal. E talvez questões daqui sejam além da possibilidade do Tite resolver, que são coisas de lesão e tal. Mas eu não transformaria isso aqui num grande problema, que eu acho que seria fazer tempestade em copo d'água, mas não sei se tu pensa diferente. Não, de jeito nenhum, cara. Como eu falei, isso aqui é praticamente só reserva, cara. Acho que o único desses caras que tem chance de ser titular é o Fred. O Alex Telles poderia ser titular caso o Alexandro não volte a tempo agora, provavelmente até perdeu a Copa. Mas eu acho assim que em termos coletivos não tem o que falar, sabe? Esse time não vai jogar o restante da Copa, cara. Esse foi um time que jogou hoje, não vai jogar mais. Então, acho que se fosse o time titular, o Brasil teria passado o carro em Camarões. Porque é uma seleção muito limitada, muito aberta, com muitos problemas defensivos. E como eu falei, a única coisa que me deixou, não é nem preocupado, é puto, com raiva. É a questão da mentalidade dos jogadores, deles estarem querendo resolver o jogo sozinho. Mas preocupação, cara, zero. Eu acho que o Brasil vai entrar com o time titular, mesmo que tenha que improvisar alguém ali. É muito mais forte do que a Coreia do Sul. Só pra ilustrar, eu separei aqui, ó. Deixa eu trazer aqui de novo, que eu acabei perdendo aqui nas minhas interwebs. Em 2022, também conhecido como este ano, 2 de junho, o Brasil enfrentou a Coreia do Sul no amistoso. Alguém lembra aí quanto é que foi essa bagaça? Foi 5-1, filho. 5-1. É quando rola aquela foto bem maneira do Neymar com o som no vestiário, né? Sim, com o Sonaldo. Quem faz o gol da Coreia do Sul é o Jo Hwang. Não sei se é o mesmo cara de hoje, acho que não é não. E os gols do Brasil são marcados por Richarlison, Neymar, Felipe Coutinho, que nem tá mais na Copa, e Gabriel Jejum. Então, Gabriel Jejum? O Brasil é muito, mas muito mais forte que a Coreia do Sul, cara. Se o Brasil jogar a 60%, o Brasil passa, pô. Então eu tô muito tranquilo pro jogo contra a Coreia do Sul. Tá. Eu tô mais preocupado pensando em como é que o Brasil vai chegar
em termos de jogadores lesionados e tal, para enfrentar a Croácia. Tá, daqui a pouco a gente fala Isso disso aí. aí, tá se adiantando demais. Daqui a pouco a gente fala disso aí. Boa, boa, boa. Eu só queria te perguntar uma coisa antes de ler os superchats aqui. Cara, eu vi no Twitter muitas críticas ao Bruno Guimarães. O que aconteceu? E ao Pedro também, né? Muita gente falando, isso aí é o Pedro é um... Aquela coisa de Twitter, né? Pedro é um bagre, não fez nada, era isso que vocês queriam e tal. Então, se puder comentar bem rapidamente, mandar uma resumida mesmo, tá? Bruno Guimarães e Pedro jogaram mal, qual foi? Pedro, a questão é que ele participou pouco do jogo e ele estava tentando muito fazer gol, sabe? Então, como eu disse, teve jogada que ele poderia ter trabalhado a bola, ajeitado para um companheiro, ele preferia tentar o chute e chutou todo errado. Quanto ao Bruno Guimarães, eu acho até que ele não entrou tão mal. Cara, ele apareceu muito bem como elemento surpresa dentro da área. Só que no fim do jogo ele perde um gol. Quando o jogo já estava 1-0 para Camarões. Aí ele perdeu esse gol, a galera caiu em cima. Mas eu acho que não foi um jogo ruim dele, não. Inclusive, eu espero que ele seja titular contra a Coreia do Sul. Então tá.